Olá! Hoje a gente vai investigar a arquitetura secreta da vida, sabe? Aquelas regras que a gente não vê, mas que, decidem como tudo funciona. A gente tem aqui um resumo super direto sobre cadeias, teias e pirâmides ecológicas. E a nossa missão é basicamente decifrar o sistema operacional da natureza. Seguir o rastro da energia desde, sei lá, uma folha de grama até o topo da cadeia. É uma ótima forma de colocar, porque não é só sobre quem come quem, que é o que a gente aprende na escola, né? Exato. É sobre entender o fluxo de energia e o ciclo da matéria. Se a gente entende isso, a gente, entende a lógica por trás do equilíbrio de quase qualquer ecossistema. É uma história de transferência, então. De transferência, de perdas inevitáveis e de uma reciclagem incrivelmente eficiente. Ok, vamos começar pelo mais simples, pelo clássico. A cadeia alimentar. O material aqui define como uma sequência linear. É uma linha reta. Simples e direta. Isso. Tipo, o capim cresce, aí um gafanhoto come o capim. E um pássaro come o gafanhoto. Ponto. A energia foi de A para B e de B para C. Certo. E essa simplicidade é ótima para ensinar, porque ela nos deixa ver os papéis principais nesse grande teatro. Os níveis tróficos. Exatamente, os níveis tróficos. E tudo, absolutamente tudo, começa com os produtores. Eles são a base. São os organismos autrótrofos, né? É um jeito chique de dizer que eles produzem o próprio alimento. As usinas de energia do mundo. Plantas, algas. Isso. Com a fotossíntese, eles pegam a energia do sol, que é abundante, mas caótica, e transformam a energia química em açúcar. Eles transformam luz em matéria viva. É isso que alimenta todo o resto. Sem eles, não tem jogo. Não tem jogo. Ok, então eles preparam um banquete e aí chegam os convidados para se servir. Os consumidores. Isso. E eles chegam numa certa ordem. Primeiro, os consumidores primários, os herbívoros, o gafanhoto do nosso exemplo. Depois vem os secundários, que são os carnívoros ou onívoros que comem os herbívoros. No caso, o pássaro que comeu o gafanhoto. E claro, a cadeia pode continuar. Um gavião come o pássaro e vira um consumidor terciário. Produtores, consumidores, parece que a história acaba aí, né? Mas o nosso material destaca um terceiro grupo que, honestamente, eu acho que é o mais subestimado de todos. Ah, sim. Os faxineiros do sistema. Sem dúvida alguma. Os decompositores. A fonte cita fungos e bactérias, e eles são os heróis não celebrados. O trabalho deles é desmontar tudo que morre. Plantas, animais, tudo. Tudo. Eles quebram a matéria orgânica e transformam de volta em nutrientes básicos. Nitrogênio, fósforo, que ficam ali disponíveis de novo no ambiente. Ah, então eles fecham o ciclo, eles pegam o que seria lixo e transformam em adubo para os produtores começarem tudo de novo. A matéria não se perde. Perfeito, a matéria circula, mas é exatamente aqui que a gente chega no ponto mais crucial da discussão inteira. A matéria é reciclada, mas a energia? A energia não. A energia não. O material diz, e eu cito, a energia diminui a cada nível trófico, pois parte é dissipada em forma de calor. Essa é a regra de ouro que governa tudo. Espera aí, isso é fundamental. Quer dizer que a transferência de energia é ineficiente. Tem desperdício. Extremamente ineficiente. E não é um defeito, é uma lei da física. É a segunda lei da termodinâmica em ação. Uau! Quando o gafanhoto come o capim, a maior parte da energia que ele consome é usada para ele mesmo, para se mover, respirar, para viver. Só uma pequena parte, uns 10%, vira massa de gafanhoto. Só 10%? Só 10% fica disponível para o pássaro. Os outros 90% viram calor e se perdem no ambiente. Caramba! Então, a cada passo na cadeia, 90% da energia vai embora. É como passar uma jarra de água de mão em mão e a cada vez um monte de água cai. No final da fila não sobra quase nada. A analogia é excelente para a energia, ela flui numa direção só. Entra pelo sol, passa pela cadeia e vai se dissipando. Não dá para reciclar. Entendi. É por isso que os ecossistemas precisam do sol o tempo todo. Agora a matéria. Os átomos de carbono,
Esses sim são recolocados no começo da fila pelos decompositores. Faz todo sentido. Mas essa ideia de linha reta, capim, gafanhoto, pássaro, ainda me soa frágil demais. Tipo, se uma praga matasse os gafanhotos, os pássaros morreriam de fome. A natureza não pode ser tão quebradiça assim. Você tocou no ponto exato. A cadeia alimentar é um modelo para a gente entender. Mas a realidade é muito mais bagunçada. E mais forte, imagino. Muito mais forte. Mais resiliente. E aí é que nosso material introduz o conceito da teia alimentar, que é definida como um conjunto de cadeias alimentares interligadas. Não é uma linha, é uma rede. Certo. Eu lembro daqueles diagramas da escola, aquele emaranhado de setas para todo lado. Essa bagunça tem um propósito, então. Tem um propósito fundamental. Essa complexidade toda gera duas coisas: flexibilidade e estabilidade. Ok. A flexibilidade vem porque, na vida real, quase nenhum bicho come uma coisa só. Um pássaro come gafanhoto, mas também come minhoca, come semente. Um urso come fruta, e aí ele é um consumidor primário. Certo. No dia seguinte, ele come um salmão e vira um consumidor terciário. Os papéis não são fixos, sabe? E essa flexibilidade de cardápio, essa deve ser a chave para a estabilidade que você falou. Exatamente. Isso cria resiliência. A fonte diz que as teias oferecem alternativas de alimento. Se a população de gafanhotos cai por algum motivo, os pássaros focam mais nas lagartas. O sistema absorve o impacto. A perda de um fio não arrebenta a rede inteira. Isso é o plano de segurança da natureza. Existe um caso real, famoso, onde a gente viu isso acontecer. Onde tirar ao colocar uma peça mudou a teia toda. Existe um exemplo que é espetacular. A reintrodução dos lobos no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1995. Ah, eu já ouvi falar disso. Eles ficaram 70 anos sem lobos lá. E sem o principal predador, a população de cervos explodiu. E muito cervo significa pouco mato. Eles comeram tudo, principalmente a vegetação perto dos rios. E isso causou um efeito dominó. Sem os arbustos, os pássaros não tinham onde fazer ninho. Os castores não tinham madeira para as represas. A ausência de um único fio, o lobo, estava degradando o ecossistema inteiro. E aí os lobos voltaram? E aí tudo mudou. Primeiro, o óbvio, eles começaram a caçar os cervos, o que diminuiu o número deles. Mas o mais importante foi que mudou o comportamento dos cervos. Como assim? Eles começaram a evitar áreas abertas, os vales dos rios, onde eram presas fáceis. E o que aconteceu? Nessas áreas, a vegetação voltou a crescer. As árvores quintuplicaram de altura em poucos anos. Que incrível! A volta dos lobos fez a floresta crescer de novo. Fez a floresta crescer, o que trouxe de volta os pássaros. Com mais árvores, os castores voltaram, construíram represas, e isso criou novos habitats para lontras, patos, peixes. Nossa, uma coisa levando a outra. E mais, os lobos também mataram coiotes. Com menos coiotes, as populações de coelhos e ratos aumentaram, o que virou mais comida para falcões e raposas. E o mais impressionante de tudo: Ainda tem mais? a vegetação que voltou a crescer nas margens dos rios estabilizou o solo, diminuiu a erosão e, literalmente, mudou o curso dos rios. Não acredito. Eles passaram a serpentear menos. A volta de um predador de topo reestruturou não só a teia alimentar, mas a própria geografia do lugar. É a chamada cascata trófica. Uau! Então a teia não é só sobre quem come quem. A presença de uma espécie pode esculpir a paisagem. Exatamente. Mas, então, quanto mais complexa a teia, mais estável ela é? Sempre. Geralmente, sim. Mas existe um debate sobre o que chamam de paradoxo da complexidade. Alguns modelos sugerem que uma teia muito conectada pode se tornar instável se uma perturbação atingir uma espécie que é um superconector, sabe? Mas na natureza, o que a gente vê em Yellowstone parece ser a regra. Complexidade bem distribuída é sinônimo de saúde. Certo. Entendemos o fluxo em linhas e em redes. Mas como é que os cientistas visualizam isso de forma mais quantitativa? Como a gente vê essa estrutura em um gráfico?
O nosso material fala das pirâmides ecológicas. Isso mesmo. As pirâmides foram uma forma genial de representar a estrutura dos níveis tróficos. Em vez daquela rede bagunçada, elas organizam o ecossistema em andares. A fonte descreve 3 tipos. A primeira parece a mais direta, a pirâmide de números. É só contar, né? Exatamente. Ela indica a quantidade de indivíduos. Na base, você teria, 1 milhão de folhas de capim. Acima, 10 mil gafanhotos. Acima deles, 50 pássaros. E no topo, talvez um gavião. Base larga, topo estreito. Ok, mas e se a gente pensar numa única árvore gigante, tipo um carvalho, que sustenta milhares de lagartas? Aí a pirâmide de números não ficaria invertida? Com a base pequena e o segundo andar enorme. Ótima pergunta. E sim, ela pode ser invertida em casos assim. Quebra o modelo visual. Certo. E é por isso que os ecólogos criaram uma medida melhor, a pirâmide de biomassa. Em vez de contar, ela mostra a massa total de matéria viva. Ah, a gente pesa tudo. Isso. A gente pesaria o carvalho e ele com certeza teria uma massa muito maior do que a soma da massa de todas as lagartas. Aí a pirâmide volta a ter a base larga. É uma imagem mais fiel dos recursos ali. Faz sentido. É uma medida do estoque de vida. Mas o material diz que a pirâmide mais fundamental é a de energia. Por quê? Porque ela mede o fluxo, não o estoque. Ela representa a energia disponível em cada nível ao longo do tempo. É a representação mais precisa da dinâmica. E aqui vem a regra de ouro que a fonte destaca. Que é? A pirâmide de energia nunca é invertida. Jamais. E isso volta para aquela história dos 90% de perda. A base precisa ser maior que o nível de cima, porque é a única forma de sustentar essa perda de energia. A física não deixa ser de outro jeito. É isso. A forma da pirâmide de energia é uma consequência direta da termodinâmica. E ela explica visualmente por que tem menos leões do que zebras e menos zebras do que capim. Não tem energia suficiente lá no topo. É uma restrição fundamental. Exato. Mas essa estrutura de pirâmide tem outra consequência. Uma um pouco mais sombria, que é crucial de entender. E qual seria? O fenômeno da biomagnificação. Pensa numa substância tóxica que o corpo não elimina fácil, como o mercúrio ou certos pesticidas. Ela se acumula na gordura. Ok. Um organismo pequeno, tipo um plâncton, absorve uma unidade minúscula de toxina. Aí um peixe pequeno come milhares desses plânctons e a toxina de todos eles se acumula no corpo do peixe. Entendi. Depois, um peixe maior come centenas desses peixes pequenos e a toxina se concentra ainda mais. Ah, claro. A energia se perde a cada nível, mas a toxina não. Ela fica cada vez mais concentrada em quem está mais alto na cadeia. Exatamente. A energia diminui e a concentração do veneno aumenta. É por isso que predadores de topo, como atuns ou águias, podem ter níveis de toxinas milhares de vezes maiores que o ambiente em que vivem. Que paradoxo! A mesma estrutura que limita o número deles também os torna super vulneráveis ao envenenamento. Posição de poder na teia se torna uma posição de vulnerabilidade química. Puxa. Então, recapitulando a nossa jornada aqui, a gente começou com a linha simples da cadeia, expandiu para a rede complexa da teia e terminou visualizando a estrutura toda com as pirâmides. A mensagem central do material fica claríssima. Sim, as cadeias e teias mostram o fluxo e as pirâmides mostram a distribuição e a diminuição progressiva de energia. Exato. E entender essa arquitetura, como a gente viu com o Yellowstone e com a biomagnificação, tem implicações muito, muito práticas. Deixa evidente por que a base da pirâmide, os produtores, é tão vital. A saúde de toda a vida acima depende da energia que essa base consegue capturar. Se a base adoece, a pirâmide inteira corre o risco de desmoronar. É uma dependência total. A gente olha para os predadores de topo como símbolos de força, mas eles são os mais dependentes na ponta mais frágil da corrente de energia. Exatamente. E isso nos leva, eu acho, a uma reflexão final. O material deixou muito claro que os decompositores reciclam a matéria.
Os átomos são usados de novo e de novo e de novo. Certo. Mas a energia, ela flui numa via de mão única, entra pelo Sol e se perde como calor. Ela não é reciclada no sistema. É um recurso que não volta. Não volta. Então, se a energia é o único recurso fundamental que o ecossistema não pode reciclar, o que isso nos diz sobre a fragilidade de tudo isso? Se a nossa conexão com essa fonte externa, quer dizer, se a capacidade dos produtores de captar a luz do sol for seriamente comprometida.